É bem difícil, bem difícil. Lidar com pessoas é difícil. Lidar com crente é mais difícil ainda. Pessoas, hoje eu falo, dê valor a esse cabra aqui, ó. Valoriza bastante ele, porque é complicado. Caminhada é complicado. E nós estamos ali começando, estamos com um ano ali na congregação de Suzano. A sede fica em São Miguel. Para quem quiser conhecer, tem um site lá. Entra lá, Igreja Congregacional Irmão. Aí estamos eu, o Joab, que acabou de cantar aqui, minha esposa e o Fábio, às vezes vai lá ajudar a gente a tocar. E hoje passa um filme na cabeça, né? Porque às vezes a gente lembra, né, a igrejinha antigamente, como é que era, pequenininha, hoje está bonita demais. Mas irmãos, vamos ler, sem mais delongas, a palavra de Deus. Eu bebo bastante água, não liga não, tá? Vou até pegar mais aqui. Vamos ler em Lucas 24. Versículo 13. Quando o pastor Luiz me chamou, já me veio essa palavra no coração. E eu senti de Deus em expor essa palavra. Procuro ser bem prático, trazer lições práticas, para que os irmãos possam compreender melhor, entender melhor o que Deus está nos falando através da sua palavra. Versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois dos discípulos, para uma aldeia que distava de Jerusalém 11 quilômetros, ou 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondeu cujo o nome era Cleopas, dizendo: és tu peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos e diziam que ele vive. E alguns dos nossos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E eles lhe disse: honestos e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em tua glória? E começando por Moisés
e por todos os profetas explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Amém. Hoje eu quero falar de esperança. Nós passamos por um momento difícil, né? Graças a Deus hoje está melhorando as coisas para muitas pessoas. Alguns ainda sentem o reflexo, né, do que passamos aí, da crise mundial que passamos. E alguns perderam seus empregos, outros perderam seus familiares, perderam amigos queridos. E a palavra que hoje eu trago para você que está nessa situação, ou para você que está como esses discípulos, voltando para Emaús, perdeu a esperança, eu trago palavras que hoje te darão de volta, te trarão de volta a esperança. Em nome de Jesus. Muito bem, irmãos. Vamos lá. Versículo 13. Começa: eis que no mesmo dia. Mas que dia é esse? Então a gente precisa entender o seu contexto. Então é sempre ler. Quando você lê um texto, você lê o seu contexto. Saber onde está inserido o texto que você leu. Então, nesse mesmo dia, que dia? Então a gente vai ler no 24. No 24 vai dizer assim, ó, no versículo 1. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Então as mulheres, lá estava a Maria Madalena, a Salomé, Maria mãe de Tiago. Então essas mulheres foram até o sepulcro no domingo, primeiro dia da semana, não é sábado, como diz alguns. Então elas esperaram terminar todo o período sabático e foram até o sepulcro. Vamos ler lá, Marcos 1, versículo, no capítulo 16, no versículo 1. Abre sua Bíblia. No versículo 16 está escrito assim: e passado o quê? O sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Tiago, compraram aromas para ir ungí-lo. Ungir quem? Jesus. Então já passou o sábado. Não foi no sábado que elas foram. Então foi no domingo de manhã, de madrugada. E elas levavam especiarias, então perfumes. Então a gente tem um hábito, né? Os pessoal mais pagão, né? Não cristão tem esse hábito de ir no sepulcro e levar flores, né? Para um morto, um defunto. E isso era um costume deles também. Então eles levavam ali perfumes, especiarias, como o mesmo costume de levar flor para o defunto. E ali, quando chegou, eles encontraram, no versículo 2 você vai ler, que eles encontraram a pedra, o que? Removida do sepulcro. Meus irmãos, essa pedra, ela pesava em torno de 1,5 toneladas a 2 toneladas. Essa pedra, ela tinha selos. Ela tinha selos que era selada, uma em cada lado. Esse selo jamais seria rompido. Se esse selo fosse rompido, era declarada a guerra contra Roma. Então esse selo era romano. Então jamais, primeiro, um homem comum não removeria aquela pedra.
precisaria de, assim, em média, 20 homens para remover aquela pedra. Segundo, para remover aquela pedra, mesmo que tivesse 20 homens, você teria que remover aquele selo. Removendo aquele selo, você declararia guerra contra Roma. E essas mulheres ficaram espantadas com aquilo. E nessa hora, lendo lá no versículo 4, ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Então ela viu a pedra removida, viu o selo removido, elas ficaram perplexas. E de repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se do lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram. Essas mulheres viram a pedra removida, então viu essa visão desses 2 anjos, desses 2 homens. Esses 2 homens falaram: olha, por que vocês estão procurando aqui no sepulcro? Por que vocês procuram nos mortos, entre os mortos, aquele que vive? Você não lembra que Jesus falou para vocês que era necessário que isso acontecesse? Era necessário. E às vezes a gente esquece do que Jesus fala com a gente. Às vezes, por causa de uma decepção, por causa de fatos ocorridos na nossa vida, casos do dia a dia, a gente esquece, acaba esquecendo o que Jesus falou com a gente. Glória a Deus, aleluia. Porém, hoje Ele está te lembrando: olha, se lembra da promessa que eu tenho na sua vida. Aleluia. Se lembra do que eu falei para você. Deus não mente. Glória a Deus. Deus, Ele cumpre. Aleluia. Seguindo aqui, as mulheres ficaram perplexas, né? E no versículo, vamos seguir aqui adiante, que eu quero chegar no texto. Eu sempre uso essas folhinhas aqui, porque minha cabeça, eu não confio não. Tenho cabeça boa não. Seguindo aqui no versículo 9. Quando elas voltaram ao sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Versículo 10. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Aquelas mulheres, meu irmão, elas foram tristes. Elas passaram por momentos na sexta-feira de tristeza, momentos de sofrimento. Você imagine uma mãe, eu não sei, acho que eu sei que tem mães aqui. Você que é mãe, ver seu filho sofrendo, ver seu filho sendo esbofeteado, ver seu filho sendo cuspido. Você que é mãe, ver seu filho sendo crucificado, sendo morto, sendo torturado. Imagine a cabeça daquela mãe, Maria. E elas estavam indo naquele sepulcro com esse pensamento, com esse coração. Coração triste, chorando, amargurado. Porém, depois de tudo isso que aconteceu, elas voltaram. E elas voltaram não mais tristes, não mais amarguradas. Elas voltaram com choro sim, mas choro de alegria. Hoje talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas você vai voltar chorando sim, mas com choros de alegria. Em nome de Jesus. Essas mulheres, elas voltaram
sepulcros, falam: olha, Jesus não estava mais lá. Aí os homens, né? Você está louca, mulher? Como? Você está louca? Jesus morreu, a gente viu ele sendo morto. Não, Jesus não está mais lá. E Pedro, né? O ousado Pedro e João saíram correndo. Então vamos lá ver. Pedro e João saíram correndo no sepulcro. Chegaram lá, viu que realmente Jesus não estava lá. E a pregação daquelas mulheres, pastor, só fez efeito para duas pessoas: Pedro e João. Talvez hoje você pregue para muitos. E olha, eu vou contar um testemunho. Quando a gente está lá em Suzano, às vezes me dá uma tristeza, uma certa tristeza. Porque, pastor, aquela região é lotada de gente. É cheia de pessoas. Se você ver, é um lugar estratégico fantástico, em frente a uma praça que fica lotada de pessoas. Só que quando a gente sai para evangelizar, ele sabe o dia que a gente vai evangelizar. Quando a gente sai para evangelizar, aquela praça esvazia. Quando acaba o evangelismo, isso ali tem outras igrejas. Tem outras igrejas que fazem a mesma coisa. E a mesma coisa acontece com eles. Quando acaba o evangelismo, aí volta todo mundo para a praça, o carro lá de som, o funk. Eu falo: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E talvez seja o mesmo pensamento que as mulheres tivessem aqui. Jesus, pelo amor de Deus, eu estou falando a verdade. Jesus está vivo e ninguém acreditou nela. Meu irmão, continua pregando a palavra. Continua sendo usado por Deus. Não retroceda, mesmo que muitos dizem: olha, seu louco, sua louca, isso não existe. Continua pregando a palavra. Porque vão se levantar Pedros e Joões para ouvir a tua palavra. E essas pessoas que se levantarem vão ser bênção em nome de Jesus, assim como foi Pedro e com João. No versículo 11, eles não acreditavam nas mulheres, as palavras delas lhe pareciam loucura. Todavia Pedro levantou-se e correu ao sepulcro. Baixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que aconteceu. Aqui nesse texto está só Pedro, né? Mas se você ler lá João 20, versículo 3 e 6, ao 6, você vai ver que Pedro estava acompanhado de João. No texto aqui ele está omitindo Pedro, ou João. Mas foram Pedro e João que foram até o sepulcro. Então, nesse mesmo dia que aconteceu tudo isso, esses dois discípulos voltaram para Emaús, estavam voltando, caminhando para Emaús. E pasme, acho que eles foram uns que falou: essa mulher está louca. Essa mulher está falando coisas que não existem. E esses discípulos voltaram para a sua cidade, chamada Emaús. Emaús, que também era chamado de Nicópolis, pelos gregos, foi uma cidade antes de Roma invadir. Foi uma cidade esplendorosa, era uma cidade boa, estratégica. E esses homens eram de lá. E eles voltaram desesperançosos. Falaram: vamos voltar para a nossa cidadezinha. Porque acabou. Tudo que a gente sonhou, toda aquela glória que a gente viveu em Emaús, nós não vamos viver. Pelo menos dessa vez. E esses discípulos estavam voltando. E eles estavam lá quando ouviram as mulheres. Vamos ver no versículo lá 22, 23. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro
E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos. E dizem que ele vive. Olha, esses homens ouviram o testemunho. E eles não creram. Eles não acreditaram nas mulheres. E eles voltavam, discutiam tudo o que aconteceu, tudo o que ocorreu desde a sexta-feira até o dia dessas mulheres. E Jesus, aí o texto diz, o próprio Jesus se aproximou dele. No versículo 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de conhecê-lo. Mas como assim impedidos? Existem pelo menos aí três motivos. Quando a Bíblia fala de um corpo glorificado, vai ser seu corpo mesmo, sua pessoa, não vai mudar sua fisionomia, né? Porém, no decorrer da vida, a gente pega algumas marcas, né? Marca do sol, né? Cicatrizes, né? Então a gente fica meio, aparentemente meio diferente. Essa é uma hipótese, que Jesus estava glorificado, com exceção das cicatrizes, que ele mostrou, que serviu de testemunho, né? Então, o seu corpo estava realmente diferente, a sua fisionomia estava diferente. Uma outra hipótese, era noite, e não sei se vocês sabem, mas não existia poste de luz, né? No deserto. Então era noite, era difícil ver a pessoa, né? Então essa é uma outra hipótese. Uma terceira hipótese, a própria incredulidade deles. Talvez eles até falassem, esse caminhante aí é familiar, mas não pode ser. Não pode ser Jesus. Aliás, não é Jesus, é impossível que seja Jesus. E quantas vezes a gente está desesperançoso, igual esses homens aqui, e o próprio Jesus aparece na nossa frente. O próprio Jesus, ele aparece e faz coisas maravilhosas na nossa vida. E a gente fala, não pode ser Jesus. Eu acho que foi os meus estudos. Eu acho que foi, estou pensando coisas aqui. Eu acho que não é possível que é Jesus. Aliás, às vezes a gente nem pensa em Jesus. De tão triste que a gente está, de tão amargurado que a gente está, Jesus é a última pessoa que a gente pensa. Porém, ele sempre se aproxima da gente. Aleluia, glória a Deus. Ele sempre se aproxima do desesperado. Aleluia. Ele sempre se aproxima dos desesperançosos. Mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não está crendo naquele momento. Ele se aproxima de você. E ele está com você. Glória a Deus. Isso é importante. É importante frisar isso. Porque nós vivemos, principalmente eu cresci na doutrina pentecostal, né? E às vezes a gente pensa que o nosso esforço, as nossas orações é que vão chamar Deus para a gente. Eu vou orar mais porque isso vai depender para que eu chegue até Deus. Meu amigo, Deus já está do seu lado aí. Glória a Deus. Deus já está pertinho de você. Não existe esforço que você faça que faça Deus se arrepender de não estar perto de você. Glória a Deus. Não. Deus já está pertinho de você. Deus já está contigo. Deus já está contigo. E esses homens, Jesus se aproximou dele e falou: vocês estão falando aí? Que
acontecendo? Eu não estou sabendo? Esses homens falaram: alô? Você não estava lá em Jerusalém? Você não ouviu as últimas notícias? Você não leu o jornal? O New York Jerusalém? Você não leu? Não li não. O que está acontecendo? Você não soube de um Jesus que era poderoso em obras e palavras? E olha só que olha só, que não é só ser poderoso em palavras, mas poderoso em obras. Glória a Deus. Aleluia. Porque não adianta você falar. Como diz, papagaio fala também. Mas você também tem que agir e fazer. Glória a Deus. Não é somente você falar que, olha, é pecado mentir. E você vai na empresa lá, mente. Glória a Deus, aleluia. Não adianta você somente falar, olha, é pecado você passar os outros para trás. E na empresa, olha, você está falsificando uma nota aqui. Aleluia. Jesus era poderoso em palavras e em obras. E você também, eu também tenho que ser poderoso em palavras e em obras. Diante de Deus. Glória a Diante do povo. Não é só diante de Deus, é diante do povo também. Aleluia. Resplandeça sua luz no mundo. Não quer dizer que você vai fazer as boas obras escondidinho, não. Resplandeça sua luz no mundo. Todo mundo tem que ver que você é crente. Todo mundo tem que ver as suas obras. Glória a Deus. Em nome de Jesus, vamos ser pessoas que sejam poderosas, não somente em palavras, mas também em obras. Glória a Deus. Olha, você não ouviu Jesus poderoso em obras e palavras diante do povo, diante de Deus? Você não ouviu? Olha, ele foi crucificado. Os principais judeus levaram ele para ser crucificado. Foi torturado, etc. Algumas mulheres, acho que essas mulheres estavam meio loucas. Elas até falaram que chegaram no sepulcro e encontrou tudo vazio. Mas eu acho que elas estavam meio doidinhas, né? Acho que elas cheiraram muitos aromas que elas levaram. Jesus falou a nécios: como vocês são tardios em crer. E Jesus abriu as Escrituras e ele começou a pregar, mostrar ele, desde Moisés e todos os profetas. Sabe o que isso quer dizer? Toda a palavra de Deus tem que apontar para Jesus. Aleluia. Eu posso falar de qualquer texto aqui, ó, do Antigo Testamento, mas eu tenho que terminar em Jesus. Glória a Deus. Palavra que não termina em Jesus não é palavra cristã. É qualquer outra palavra, mas não é palavra cristã. Toda palavra tem que terminar em Jesus. E hoje a gente vê que as palavras estão terminando no homem. Glória a Deus. Esse dia eu preguei lá na congregação, e eu falei sobre Davi, pastor, e Golias, que todos pregam, né? Isso não estou dizendo que está errado. Porém, as pessoas, os pregadores de modo geral, mostram que nós podemos ser Davi. Porém, uma mensagem cristocêntrica, uma interpretação cristocêntrica, mostra que, na verdade, o Davi ali estava representando Jesus. Então, toda palavra, ela tem que terminar em Jesus. Ela nunca vai terminar em você. Toda palavra termina apenas em Cristo. E esse Jesus, ele foi falando de Moisés. Quando fala Moisés, ele está falando do Gênesis, Pentateuco, né? E todos os profetas. Não é só Isaías que fala de Jesus, é todos os profetas falam de Jesus.
Então toda a Escritura, ela fala, aponta para Jesus. Quando Jesus fala, eu vim cumprir a lei, não é que Jesus foi lá para matar cordeiro, etc. É porque ele quer dizer o quê? A lei, tudo que está escrito na lei, aponta para mim. Eu sou o cumprimento de tudo isso. E Jesus foi explicando essas coisas para os discípulos. Os discípulos, tá, legal. Até chegar no caminho, né? E esses discípulos chegaram no seu destino. Jesus fez com que ia mais adiante. Os discípulos falaram, não, está tarde, fica aqui conosco. Jesus ficou com eles e no partir do pão, os olhos deles se abriram. Engraçado, no partir do pão. Só Jesus tem poder, só Jesus tem esse costume de repartir. Esse costume de repartir o pão, de dar graça, ó Pai, obrigado, e repartir. Aleluia. Ele vem de Jesus. Então foi nessa hora que os discípulos falaram, é Jesus. Meu irmão, você está repartindo o pão? Ou você está comendo tudo? Glória a Deus. Reparta o pão. Seja caridoso. Aqui não está falando somente da ceia, mas a ceia ela tem tanto significado, que não é somente lembrar, mas tem tanto significado bom na ceia. Muito bem, meus irmãos. Como eu queria dizer, eu quero falar de esperança para você. Talvez a sua vida esteja como uma dessas mulheres. Essas mulheres foram para o sepulcro, mas o coração dela, elas foram para o sepulcro no domingo, mas o coração delas estava na sexta-feira do sofrimento, sexta-feira da paixão. Talvez você aí hoje está na sexta-feira da paixão. Talvez hoje você está lembrando do defunto, do sofrimento. Talvez hoje você lembre muito do que você passou. Eu falei da pandemia. Talvez hoje você lembre de pessoas que perdeu. Talvez hoje você lembre de pessoas, de você mesmo até, que perdeu a sua estabilidade financeira. E você está lá ainda, na sexta-feira da paixão. E você espera chegar no sepulcro e encontrar um Jesus morto. Mas deixa eu te falar, Jesus não está morto não. Aleluia. Jesus, ele ressuscitou. E você tem que sair da sexta-feira da paixão e encontrar um Jesus vivo. Volte a ter esperança novamente. Larga essas flores aí que você ia levar, ficar levando para defunto. E leva um abraço para Jesus. Dá um recogado lá, Jesus vai estar lá. Divina Silva. Talvez seu coração hoje está como um desses discípulos. Caminho de Emaús. Esses discípulos, como eu falei, viviam tempos de glória em Emaús. Quando Emaús era aquela cidade boa, aquela metrópole, cidade que tinha muito emprego para dar e vender. Talvez você esteja com esses discípulos falando, olha, aquela glória passou. Nós não vamos viver mais aquela glória que nós vivemos em Emaús. Mas deixa eu te falar, você vai voltar para Jerusalém novamente. E você vai ver novamente, não a glória de Emaús, mas a glória de Jerusalém, que é da ressurreição de Cristo. Talvez você hoje tenha o seu parente, o seu marido, o seu filho, que está na droga.
sua esperança acabou. Não, meu filho não tem mais jeito. O meu marido não tem mais jeito. Minha esposa não tem mais jeito. Eu já tentei de tudo, mas não tem mais jeito. Acabou. Fala, não acabou não. Não acabou. A esperança ainda está viva. A esperança é Jesus. Continue nos pés de Jesus, porque a esperança ainda está viva e vai viver eternamente. Aleluia. Meu filho vai ser um alcoólatra, vai ser um cachaceiro. Não vai ser pinguço, em nome de Jesus. Seu filho não vai ser um pinguço, um cachaceiro, um nóia. Seu marido não vai ser um desviado. Em nome de Jesus, seu marido vai ser um homem de Deus. Em nome de Jesus, sua esposa vai ser uma mulher de Deus. Em nome de Jesus, você vai ser uma pessoa de Deus. Eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Eu sei, quinta-feira eu preguei na nossa congregação e eu falei sobre arrependimento. E eu falei de pessoas que eles sempre erram no mesmo lugar. Eu sempre estou errando ali, eu sempre... depois eu peço perdão. Mas depois eu vejo, eu estou errando de novo no mesmo lugar. Eu acho que não tem mais jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Porém precisa de esforço seu também. Você precisa ser poderoso em obras também. Mas tem jeito para a sua vida. Tem solução sim para a sua vida. Você vai encontrar força sim em Jesus. Mas como? Jesus já está aí do seu lado, andando com você. Jesus já me abandonou. Não abandonou não, Ele está com você sim. É você que não está reconhecendo, seus olhos que estão fechados. Mas Jesus está sim com você. Ele não te abandonou e nem vai te abandonar. Em nome de Jesus, você vai ser uma pessoa, mulher, um homem de Deus, poderoso em palavras, poderosa em obras, em nome de Jesus. E aqueles homens voltando para Emaús entristecidos. Aí Jesus se aproxima dele e eles falam, e eles são grossos ainda com Jesus, né? Rapaz, quando a gente está triste, eu acho que eles estavam tristes com Jesus mesmo. Eles estavam tristes com Jesus mesmo. E quando a gente fica triste, a gente às vezes até grosseiro com o próprio Jesus. Vou te servir mais não. Jesus não sei o quê. Jesus você é isso, você é aquilo. Você não está servindo para mim. Talvez a gente não fala, mas pensa. Jesus só ouviu, né? E aquela paciência que Jesus tinha, né? Que talvez nós não teríamos. Jesus falou, seus nécios, como vocês são tardios em acreditar no que está escrito. E Jesus explicou toda a escritura para eles. E nesse momento que a gente está aborrecido com Jesus, Ele falou, nécio, eu já não falei para você? Eu já não falei para você que eu ia fazer uma obra na vida da sua esposa, do seu filho, na sua vida? Eu já não falei para você que ia ser desse jeito? Por que você está aborrecido agora? Glória a Deus. Santo é o seu nome. Em nome de Jesus, meu irmão. Aleluia. Volte para Jerusalém. Em nome de Jesus, volte seus olhos novamente para Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus. Oh, alabaçúria. Glória a Deus. Aleluia.
esperança não morreu. Glória, glória a Deus. Talvez você espere sepultar a esperança, mas a esperança não está morta. A esperança está vivinha. Glória. A esperança está viva. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Renove suas forças hoje. Renove suas forças hoje. Se esforce para viver aquilo que você prega. Glória a Deus. Se esforce para andar com Jesus. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, para que possamos fazer uma oração. Eu sei que Glória, meu Deus. você que quer receber uma oração e sentir desejo de vir receber uma oração das mãos do nosso pastor, fica à vontade. Você está nos caminhos de Emaús, voltando. Aquilo que eu era, não vou ser mais. Aquilo que eu era já passou, não vou conseguir ser mais isso. Eu te chamo, eu te convido. Você vai ser sim, você vai ser um homem de Deus sim. Aleluia. Emaús, você vai esquecer Emaús. Você vai voltar para Jerusalém e você vai pregar o Evangelho em nome de Jesus. Você vai voltar e falar, não, é verdade o que Pedro viu. É verdade o que aconteceu sim. Eu sou prova viva do que aconteceu. É verdade. Você vai falar isso. Vamos levantar o clamor a Deus. Deus querido, te agradecemos, te damos graça. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Não pelas coisas que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, porque são muitas as coisas, muitas as bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado. Mas, Senhor, nós te amamos acima de tudo, porque pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez na cruz,
de forças, de graça, de ânimo.